Pensando essas sociedades avançadas, escravistas do século XIX, como é que elas preservaram regimes de violência física brutal em uma época em que se falava na pena de prisão como uma pena mais civilizada, em uma época que se falava do trabalho assalariado como um trabalho menos violento do que as formas anteriores? E aí eu mergulhei sobre as experiências da violência privada nas fazendas e como essa violência cada vez mais está voltada à produtividade dos corpos dos trabalhadores escravizados, é uma violência disciplinar, metódica e diretamente relacionada com o mercado mundial. Mas também qual é o papel do judiciário? Quando é que as forças policiais e judiciais intervêm, como elas punem e por quê? E o mais interessante, como essas punições variam ao longo do tempo. Por que o Estado pune de uma certa forma numa época e não em outra? E, em meio a tudo isso, foi inevitável percorrer a violência ou resistência dos próprios escravizados. Até porque, para entender a intervenção do judiciário, eu estou falando de crimes, e crimes muitas vezes são ações de escravizados contra feitores senhores, uma forma evidente de resistência dentro dos marcos da escravidão. Portanto, para resumir, eu acabei mergulhando numa diversidade muito grande da violência. E aí, a comparação teve um efeito fundamental. Em primeiro lugar, perceber semelhanças. Perceber que em dois espaços das Américas estamos falando de regimes escravistas ultraviolentos e em que a violência se tornou uma medida de disciplina de corpos de trabalhadores. Essa é a grande semelhança entre os espaços. Em ambos os espaços, justiças criminais modernas, pautadas por princípios liberais, mas que punem com violência corporal os réus escravizados quando cometem crimes. Mas foi também interessante perceber em que momento essas sociedades escravistas, especialmente as comunidades brancas, elas abrem mão do judiciário para fazer justiça às próprias mãos. Aí eu me refiro ao famoso fenômeno dos linchamentos nos Estados Unidos, mas também dos linchamentos e outras formas de violência racial no Brasil que foram silenciados ou apagados da história. E o interessante em fazer uma pesquisa comparada de longa duração de múltiplas experiências de violência foi perceber semelhanças, diferenças, mudanças ao longo do tempo e, acima de tudo, eu tentei interpretar o porquê que essas semelhanças se apresentam, mas também o porquê que as diferenças existem. Por que a violência racial vai se tornar uma nos Estados Unidos e outra no Brasil, principalmente no pós-abolição. Ou seja, a pesquisa começou analisando um fenômeno, os processos criminais como um momento revelador de uma sociedade escravista. E a pesquisa descambou para compreender o fenômeno ou os fenômenos da violência em perspectiva comparada, atlântica, e tentando chegar em alguma medida até o pós-abolição.